Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo de História e hoje vamos trabalhar a habilidade EF07HI15, que trata a escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Bora lá? O escravismo antigo. O que era o escravismo antigo? Acontecia geralmente por meio de guerras, por conflitos de uma nação ou cidade-estado. Os povos derrotados eram escravizados. Isso acontecia muito. Ou por meio de dívidas, a pessoa se tornaria escrava, né. Não havia uma distinção de cor para se tornar escravo, era por dívida ou dominação, tá bom? Vamos agora para a servidão medieval. A servidão medieval era uma relação de trabalho no qual uma pessoa, o servo, devia obrigações a outra, no caso o senhor. Essas obrigações geralmente eram pagas em forma de tributos, em troca de pedaços de terra para produzir, e proteção e segurança militar fornecida pelos senhores feudais. Isso na época era muito importante, ter proteção militar, tá bom? Eh, o camponês ele era livre, ele era dependente da terra, tinha que servir o senhor feudal. Mesmo diferente do regime de escravidão, o senhor exercia o poder que possuía para manter o servo na terra, tá? Além disso, pagavam tributos elevados ao senhor. Eh, um exemplo é se o servo não conseguisse atingir a produção determinada do que ele plantava para pagar o seu senhor, ele ficava devendo. Essa dívida, se no caso da próxima colheita ele não conseguisse atingir essa esse determinado colheita que ele tinha que repassar ao senhor, a dívida aumentava, e isso tornava uma bola de neve. Ele não conseguia acumular riqueza e ficava sempre preso ao senhor, tá bom? Ou seja, o servo ele vendia sua força de trabalho, cediam parte da produção agrícola, tá? Não podiam deixar a propriedade sem permissão, porque ele era parte da terra, ele era parte da propriedade. Eles não podiam ser vendidos ou comprados separadamente da terra, tá bom? Vamos agora para a escravidão moderna. O que era a escravidão moderna? A escravidão moderna se inicia com a descoberta das Américas e com a colonização deste continente pelos europeus. A gente começa a ver aí que foi a primeira vez na história em que se justificava a dominação de pessoas por motivação racial, né? Inicialmente começou escravizando os povos originários, depois com a vinda de milhares de africanos que foram arrancados de seus lugares de origem, né. Eles tratavam os indígenas, começou aqui pelos indígenas, que pelos jesuítas eram chamados conhecidos como gentil, e pelos portugueses era o negros da terra. Então começou a escravidão por eles, aqui, né. Aí depois começou a vir os negros da África a serem escravizados, retirados de lá de seus lugares de origem, de suas famílias e trazidos para cá. Então a gente começa a ver a escravidão negra africana como mercadoria altamente lucrativa, né. A gente começa a ver o negro como uma coisa, uma mercadoria, né. Os negros eram escravizados simplesmente por racismo, começou aí, racismo e discriminação. A pele negra começou a ser vista pelos europeus brancos como inferioridade, sendo assim associada à escravidão. Então a gente começa a perceber, a diferença de como vão escravizar no período moderno, em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, tá. A diferença entre o escravo e o servo é a questão da prioridade, a questão da prioridade. Os escravos eram de seus senhores e podiam ser trocados ou vendidos, eles eram uma mercadoria, né. No antigo não, ele era ou por dominação ou por dívida. E os servos não pertenciam a ninguém, a relação nesse caso era dependência, não de prioridade.
Deu para entender? Então, é isso pessoal, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.